da água. Bom, gente, eu vou começando e se ela chegar, eu coloco para dentro da aula, certo? Positivo. Então, vamos lá. Hoje eu vou. A aula ela é um pouquinho diferente do que só o que está na apostila, tá, gente? Por quê? Porque a apostila ela separa cheque em uma aula, cheque devolvido em outra, e aí numa outra aula ele vai falar sobre a nota promissória e outros títulos da área financeira. Mas, como o cheque e a nota promissória eles têm muita coisa em comum, eu puxo essas duas informações para a gente tratar delas juntas, tá? E aí, da aula sobre os documentos da área financeira, a gente trata dos outros documentos que tem para ser tratados, ok? Então, vamos Ok. começar, né? Eu vou separar aqui uma parte da tela para eu falar do cheque e outra parte para eu falar da nota promissória inicialmente. Então, vamos colocar do lado de cá nota promissória. E do lado de cá, vou colocar o cheque. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essas duas criaturas aqui é que dentro, né, da legislação brasileira, os dois eles são o que a gente chama de título executivo. O que é um título executivo? Título executivo é um título que me permite fazer uma ação de execução. Eu não preciso entrar primeiramente com uma ação para discutir se fulano deve ou não deve. Se eu tenho uma nota promissória ou se eu tenho um cheque da pessoa, a pessoa deve. Não se discute se ela deve, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, os dois são títulos executivos. Só que aí, os dois também têm uma origem muito próxima, tá, gente? As duas aí remontam basicamente à época da Idade Média, né? Olha que coisa antiquada já, né? Nós estamos falando, gente, de quase 1000 anos aí, dependendo da época da Idade Média. Tá? Às vezes até mais de 1000 anos já. Então faz tempo, né? Faz tempo, né? Então, o que acontece, né? Por que eles surgiram, gente? Inicialmente, quando você era... Porque a gente precisa entender o seguinte, né? O comércio, ele praticamente desaparece durante o período do começo da Idade Média, né? A gente não tem muita figura de comércio. Por quê? Porque com a queda, vou voltando bem rapidinho, uma aulinha de história, com a queda do Império Romano, a fragmentação dos países em vários países menores ali na Europa, esse pessoal não tinha muita autonomia. Então todo mundo passou. As cidades foram esvaziadas porque eram os romanos que incentivavam o crescimento das cidades. E aí virou cada um por si e todo mundo pelo senhor feudal, né? Todo mundo tinha que trabalhar para o senhor feudal de graça, em algumas vezes durante o mês, né? E aí, os poucos comerciantes que tinham, a gente não tinha dinheiro de papel, era moedas, né? Moedas de ouro, prata, né? A Yara vendeu um monte, ela não tinha banco, não existia ainda a figura do banco nesse primeiro momento. E ela vai ficar com esse ouro para ela, mas e o risco dela ser assaltada, né? Então, o que aconteceu? Alguns cambistas, eles começaram a fazer o quê? Não, Yara, você me dá esse ouro que você tem aí e eu vou te dar aqui uma carta falando que você tem tanto de ouro comigo. E as pessoas começaram a usar essas cartas para pagar. Então, por exemplo, a Yara precisava pagar o Eriel, ela fazia o quê? Ela pegava uma carta dessa, falando que tinha tantos ouros,
e entregava para o Ariel. O Ariel fazia o quê? Ia lá no cambista que emitiu essa carta e ele ia fazer o quê? Trocar a carta pelo ouro, e a Yara não tem mais esse ouro lá, tá? Paga eu, caloteira. E aí, Quem gente, vê assim pensa. a coisa foi evoluindo, e aí, com o surgimento dos bancos, a gente cria a figura específica do cheque, né? A nota promissória, ela foi essa primeira figura aí que a gente tinha. E aqui no Brasil, as duas chegam por volta de 1850, tá? O cheque chegou um pouquinho antes do que a nota promissória no Brasil, mas os dois chegaram por volta aqui de 1850, né? E aí, gente, qual que é a principal diferença entre eles? Então vamos lá, olha só. O cheque, ele é uma ordem de pagamento À vista. Opa, isso. À vista. Ou seja, eu passei um cheque para Yara, teoricamente esse cheque é para hoje já. E se eu quisesse pagar a prazo lá no futuro, eu tinha que fazer uma nota promissória. A nota promissória é uma promessa De de pagamento. pagamento. Né? Tá no nome, gente. Promissória vem de promessa. Então, o que, que é isso? Eu fiz uma promessa que lá, na determinada data, eu vou pagar a Yara. Né? No cheque, não. No cheque é à vista. Então, é para agora. Só que, gente, o que, que acontece? A nota promissória, ela é um documento que é feito entre o credor e o devedor apenas. Eu não tenho, por exemplo, uma força igual eu tenho do banco. E olha que o cheque já é perigoso, né? Mas o cheque eu ainda tenho um banco envolvido nessa brincadeira, né? Na nota promissória, não. Eu tenho só eu, e no caso do exemplo que eu dei, a Yara. Né? Que tá devendo para mim. Que já tá devendo para Ariel. Olha só, eu tô devendo para Yara que tá devendo para Ariel. Né? Gente, esse negócio não vai dar certo. E aí, gente, o que, que aconteceu? No começo, no Brasil, a promissória era muito utilizada por um simples motivo, gente. Apenas as cidades maiores tinham banco, tá? Por volta lá de 1850 até mais ou menos 1900, gente. Cidades do interior dificilmente teriam um banco, tá? A não ser que fossem muito grandes, igual assim, Ribeirão Preto, que era uma cidade muito rica, né? Então, assim, a maior parte da população não tinha conta no banco. Como que eu vou ter um cheque se eu não tenho conta no banco? Então, a gente tinha a nota promissória, tá? Só que essa era uma época em que o pessoal, eu vou corrigir, tá? O pessoal costuma falar assim, não, naquela época as pessoas eram mais honradas. Na verdade, gente, é que esse tipo de transação, ela acontecia com tão poucas pessoas que eram raros os casos de não pagamento. É diferente quando o mercado cresceu, que aí todo mundo tinha acesso, e aí você tem, né, o pessoal que não vai pagar. Então vamos rever, né? É muito ilusão a gente achar que naquela época todo mundo era honesto, né? E não ia deixar de Era pagar o nem que nada. o meu finado avô falava. Muitas vezes você confiava era no fio do bigode. Isso, mas é que o que acontece? Era tão poucas pessoas em proporção que tinham acesso a uma transação financeira, por exemplo, para uma nota promissória,
que só quem passava a nota promissória, né, o devedor, eram pessoas que tinham dinheiro, na grande maioria. Né? Quem que era a pessoa que passava uma nota promissória, muitas vezes? Gente, compra e venda de gado. Tá? Aqui, por exemplo, Rio Preto, gente, eu não sei se vocês sabem, por volta de 1890, 1900 já nem tanto, mas 1890 mais ou menos, nós éramos a última vila no interior do estado de São Paulo antes de chegar no Mato Grosso, né? Não, Marcelo, é Mato Grosso do Sul, sim, mas naquela época era só Mato Grosso, né? Então, gente, vocês conseguem imaginar o que é isso? Não. Rio Preto era a última, não tinha mais nada para lá. E detalhe, Rio Preto, nessa época, não era ainda cidade, tá, gente? Rio Preto era um distrito de Araraquara. A gente era tipo um bairro de uma cidade que está a quase 200 quilômetros daqui. Olha que coisa bizarra que era isso. E o que acontecia? O pessoal saía, né, lá da região de Araraquara, né, Ribeirão Preto, Campinas, e vinha aqui para nossa região encontrar o pessoal que estava vindo lá do Mato Grosso para negociar gado. Agora você pensa, Rio Preto não tinha banco nesse primeiro momento. O que o pessoal fazia? Nota promissória. Eu vou pagar lá na frente, da próxima vez que a gente voltar aqui, né? Por quê? Porque a pessoa evitava ficar toda vez viajando com um dinheiro que ela não sabia se ia precisar. Porque, gente, já existiam assaltantes, tá? Então a gente tinha que pensar nisso. E aí, o que aconteceu, gente? Conforme o mercado foi crescendo, a gente começou a ter a explosão dos bens de consumo, o pessoal não queria mais pegar nota promissória, eu queria algo que me desse um pouquinho mais de garantia. E aí, quem que me dava um pouquinho mais de garantia? O seu cheque. Só que tem um detalhe, o cheque só podia ser à vista, tá na lei. Ah, mas em que país que nós estamos? Brasil, E aí nós demos um jeitinho. Nós inventamos cheque pré-datado. isso, que já está errado o nome, né, gente? O nome correto é cheque Exato. pós-datado, porque ele tem uma data posterior Posterior àquela ao que que ele foi você passado, emitiu. né? Mas eu não vou ficar corrigindo, tá, gente? Pode chamar de cheque pré-datado sem medo de ser feliz, porque se chegar numa empresa e falar do cheque pós-datado, ninguém vai entender o que você está falando, né? Mas o que aconteceu então, gente? O que é o tal do cheque pós-datado? Eu crio um campo no cheque falando que esse cheque só pode ser cobrado a partir de uma determinada data. Tá? E isso vai gerar uma série de complicações que, olha só, vamos fazer aqui um comparativo. Ó. A promissória, ela tem um prazo prescricional, ou seja, o prazo em que eu não posso mais entrar com a execução, de prazo de 2 anos. Tá? Então, passei a promissória para o Eriel, vencendo amanhã, ele tem a contar de amanhã 2 anos para ajuizar Só tudo isso? a execução. Só tudo isso, tá? O cheque não é 2 anos. O cheque são 6 meses. Só que agora tem um porém. Você ia falar alguma coisa, Yara?
Não, eu estava lembrando de uma aula que eu fiz no cursinho. Ah, Eu ia perguntar da questão do prazo do cheque hum, de execução de 5 anos. O que que era? prazo de execução do cheque de 5 anos? Mas não é assim. Para cobrar ele. Eu falo porque pelo que a menina me falou, foi assim, ela deu um cheque, e não acha esse cheque. E aí o CPF dela tá restrito. Eu Ah, falei não, assim, mas aí é mais o prazo dívida, prescricional para prescricional de dívida, dívida, não da é? dívida, não do cheque em si, Geral, geral, tá? O entendi. que acontece nesse prazo de 6 meses é que eu não posso mais executar, não quer dizer que a dívida não existe, né? Entendi. Eu perdi o poder de execução. Só que vocês viram que eu tracei 2 risquinhos aqui debaixo do prazo de 6 Sim. meses. Primeira coisa, eu preciso saber se o cheque é à vista ou se ele é a prazo, né? Se ele é normal, correto, ou se ele é pré-datado. Se ele for à vista, eu tenho mais 2 coisas aqui que eu tenho que levar em consideração. Se é da mesma praça Praça, ou praça diferente. praça distinta. O que é praça, gente? Praça é a cidade, tá? Por que praça? Porque originalmente os bancos ficavam em volta das praças na cidade, tá? Então, olha só, se o cheque for da mesma praça, eu tenho 30 dias para apresentar ele. Então, eu passei o cheque pro Eriel à vista. O meu cheque é de Rio Preto, Eriel de Rio Preto, a conta do Eriel Rio Preto. Passei hoje. De hoje, ele tem 30 dias para apresentar o cheque no banco. Tá? E durante esses 30 dias, eu tenho que ter o compromisso de manter o dinheiro na conta. Não é do tipo assim, o cheque era para hoje, tá tudo bem. Não. 30 dias. Se forem praças diferentes, 60 dias. Esse prazo de 6 meses, ele só vai começar a contar a partir da data da apresentação. Ou seja, não é da data do cheque, é da data da apresentação. A prazo, primeiro eu preciso esperar o prazo. Depois disso, aí vem para a regrinha se é da mesma praça ou praça diferente. Ou seja, aqui, promissória, 2 anos acabou. Aqui, olha que rolo que é o cheque. São 6 meses que podem ser 7. São 6 Isso. meses que podem ser 8. 8. São 6 meses que de repente pode ser 12, né? Dependendo aqui do cheque pré-datado. Olha que rolo, né? Mas tudo bem. Pelo menos a gente não usa mais a promissória. Olha que delícia. Deus é mais, preferia promissória, mais prático. Ai, professor, depois que você faz uns cursinhos loucos de revisão para a OAB, você fala que cagada que eu fiz na minha vida, entendeu? Então, enfim. E aí, gente, deixa eu ir com vocês agora numa outra tela aqui. Essa aqui, para quem nunca viu, né, é um modelo de nota promissória. A nota promissória, ela pode ser assim. Isso aqui é um modelo que você compra em qualquer papelaria, tá, gente? No curso de datilografia, né? Ficava preenchendo isso daí. Além de você Na comprar... loja onde eu trabalho, desculpa interromper. Pode Na falar. loja onde eu trabalho, ela ainda tem
Só que me tira uma dúvida, Ah, professor. Ela fez para uma cliente, só que a nota ela não está preenchida por completo. Se ela quiser executar, isso interfere? vai ter que terminar o preenchimento. Entendi. Então, vamos supor, ela não pode colocar só o nome da cliente e o valor. Ela tem que completar tudo, Tem CPF, que completar tudo. Então, ou seja, a gente pensa por um lado, fala, não, é mais prático, mas ela não se precaveu nesse sentido. Sim, e aí eu vou mostrar que tem até outros problemas com isso, tá? Então, assim, gente, minha primeira birra com a promissória já começa pelo fato de que é um documento que eu posso comprar na papelaria. Né? Segunda coisa, você pode imprimir hoje, você pode acessar um site na internet e imprimir uma nota promissória. Tá? Não precisa necessariamente ser o talãozinho comprado bonitinho, né? E aí, como funciona essa maravilha da tecnologia aqui, gente? Aqui, número, a gente vai colocar o número desta promissória, dessa negociação. Então, por exemplo, se é uma única promissória, você vai pôr lá 1/1. Ah, não, é em 3 parcelas. Então, a primeira promissória é a 1/3. A segunda promissória, 2/3. E a terceira, 3/3. Aqui, a gente preenche com a data de vencimento. O mês tem que ser por extenso, tá, gente? Não adianta colocar lá 03, tá? Então, março. Letra igualzinha a minha, professor. Idêntica. E tem um detalhe, tá, gente? Nós estamos no Brasil, vocês sabem disso. E o brasileiro é uma coisa incrível, né? A nossa criatividade. Tem que ser Durante estudado muito pela NASA. tempo, nós criamos e vigorou durante um bom tempo a nota promissória à vista. Prefiro não Tá? comentar. Só que vamos entender o que é isso. Como que é uma nota promissória à vista, Marcelo? Se eu estou dando o documento para falar que eu vou pagar depois, né? Então, só que não é à vista naquele momento, é à vista de enxergar. Era uma nota promissória em que você não preenchia a data de vencimento, ou você colocava à vista, e você ia cobrar da pessoa a próxima vez que você se encontrasse com ela. Ou seja, como que é propaganda Itaú? Toma, bobo. Não, gente, o Brasil é uma coisa incrível, né? Só Eu te aqui, falei que né? tem que ser estudado pela NASA. Na hora Aqui, que o professor dava essas aulas no curso, eu falei, não, isso não aconteceu. Assim, aconteceu. Eu falei, não, é muita coisa. aqui, óbvio, né? Você vai colocar o valor. E aqui vem a parte mais bonita, gente. Eu acho lindo o preenchimento da promissória. Tá? Vamos fazer uma promissória para pagar daqui a um mês. Então, dia 22 de abril, né? Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2021. Olha que português mais maravilhoso, gente. Né? Aí, como sobrou espaço, você passa um risco para evitar, né, que a pessoa coloque qualquer outra coisa. Aí vem outra genialidade da tecnologia. Pagar-ei, porque aí fica pagarei. Mas, se for mais de uma pessoa para pagar, você coloca emos, de pagaremos. Olha que coisa genial, né? Por esta única via de nota promissória e aí para quem eu vou pagar, os dados da pessoa que eu vou pagar, ou a sua Professor, ordem. Oi?
Desculpa interromper, mas Emos eu achei que era aquele conjunto daqueles roqueirinhos que usa franja na cara e camisa de Não, é de ursinho. pagaremos. Ah, tá, Professor, mas desculpa. assim, na parte português-mente falando, Ah, professor, desse jeito, eu acho desnecessário, né? Esse negócio de pagaremos, pagaremos, pagarei, né? A gente, enfim, ficou um negócio ali, um espaço inócuo, né? Ah, é ser assim, humano, né? Vou fazer o quê? Yara. Você Né? escolheu vir aqui para esse planeta, você escolheu vir para o Brasil, você teve opção. Entendeu? Então, para quem eu vou pagar e o CPF ou o CNPJ, se for uma empresa, ou a sua ordem. Guardem isso aqui, guardem essa informação. A quantia de. E aí você preenche por extenso o valor, tá, gente? Em moeda corrente deste país, ou seja, eu não posso, teoricamente, pagar em dólar, em euro, tem que pagar em reais. Pagável em aqui começa mais uma sacanagem bem grande, tá, gente? Teoricamente, quem preenche a promissória é o devedor, tá? Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Por que isso? Se eu vier aqui nessa promissória, né, eu tenho que pagar para a Yara e eu coloco aqui Fortaleza, Ceará, significa que se eu não pagar essa promissória para ela entrar com ação de cobrança, Foro de execução em outra praça. exato, ela vai ter que entrar com esse processo lá em Fortaleza, tá? Então isso aqui é uma sacanagem perigosa, tá, gente? Muito grande. Aqui o emitente é você que está devendo, a data do preenchimento. Outro cuidado muito grande que tem que tomar, tá, gente? Peça para o seu cliente apresentar o CPF ou CNPJ, se for uma empresa, porque se esse valor tiver errado, esse dado tiver errado, você não consegue protestar o título. Tá? Endereço, mesma coisa. Se você vai fazer para essa pessoa uma nota promissória, peça um comprovante de endereço. E aí a assinatura. Por que eu falei, né, do protestar, gente? Porque vocês estão vendo que aqui do lado tem um carinha chamado avalista. Avalista é uma palavra que o termo técnico que a gente usa para avalista é esse aqui, ó. Termo técnico agora, hein, gente? É esse que eu escrevi aqui agora. Trouxa. Por que trouxa, gente? Porque é uma pessoa que está se comprometendo a pagar caso o Marcelo não pague. Caso dê um perdido. Caso eu dê um perdido. Né? Então, por exemplo, eu fui lá, passei a promissória para Yara e o Eriel estava aqui como meu avalista. O Eriel falou: não, pode ficar tranquilo. Não Marcelo, caio nessa, não. ponta Caio firme, nessa, não. não tem perigo. Pode, que ele vai pagar certinho. Né? O que acontece? Se a Yara quiser cobrar do Marcelo e do Eriel, ela precisa primeiro protestar essa nota. Tá? Ela pode não protestar, ela pode entrar direto com a ação de execução, só que aí, no caso, ela esquece o avalista. Ela só vai poder cobrar de quem emitiu a nota. Agora, se ela protestou, ela pode cobrar dos dois. Ô, Yara, você vai lá na academia protestar, brigar comigo, viu? Isso, exato. Já trabalho ali perto, né? Mais fácil.
Observação, Entendi, por mas eu academia de trabalho luta. assim. Eu trabalho do lado da academia dele. Ah, é? Academia de luta lá, viu? Ah, legal. É, dessas Muay Thai, Jiu-Jitsu, essas lutas aí internacional, que eu nunca sei o nome correto. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, Esse isso. negócio, o Jiu-Jitsu, Jiu-jitsu, pode ser também. Então, gente, Jiu-Jitsu. o que acontece? Tem que tomar muito cuidado. Essa é a sua ordem, que eu também falei para vocês prestarem muita atenção nisso aqui, é o seguinte. Eu passei a promissória para Yara, retomando lá a nossa cadeia do começo da aula. E a Yara estava devendo para Ariel. E o valor era o mesmo. Então, o que ela fez? Caloteira. Ela passou a promissória para Ariel. Aí, quando eu fui pagar para Yara, ela me deu a ordem de fazer o quê? E pagar para Ariel, que é quem está com o documento. Paga eu agora, professor. Tá? Agora eu tenho que pagar você, tá vendo? E aí, gente, o que acontece? Isso, assim, eu não aceitaria, tá, gente? Vou ser sincero com vocês, eu não aceitaria receber uma promissória de outra pessoa para uma terceira pessoa me pagar, tá? Por questões de segurança, né? Eu fiz negócio com fulano, eu não fiz negócio com o outro que está devendo pro fulano, né? Então, assim, são coisas que precisam ter um pouco de atenção, um pouco de cuidado, porque pode dificultar aí o recebimento desse dinheiro, né? E muito embora um processo de execução ele seja mais rápido que um processo de conhecimento, não quer dizer que você vai receber, né? Se a pessoa não tiver nada em nome dela, paciência. Você vai ficar brigando ali à toa. Tranquilo isso aqui, gente? Sim, professor. Sim. Então Suave na nave. vamos voltar ali no nosso quadro branco, que tem mais uma coisinha para eu falar antes de encerrar a aula. Né? Agora voltando ao cheque. Deixa eu limpar meus rabiscos. O cheque, que depois eu vou mostrar também o modelinho dele para a gente fazer, né? Igual eu fiz ali com a promissória. A gente tem que entender que o cheque ele tem algumas características especiais. O cheque ele pode ser depositado e ele pode ser sacado, né? Descontado. Ah, só mais um detalhe sobre a promissória. Quando você paga, né, ou quando o seu cliente paga a promissória para você, você tem que devolver para ele o documento, tá? A promissória. Ou pelo menos rasgar com tudo ali na frente dele, não ficar nenhum pedacinho. Você não pode reter o documento. Qual que é a diferença entre depositar e descontar o cheque, gente? No cheque depositado, eu vou até um caixa, pode ser o caixa eletrônico, pode ser o caixa normal, do meu banco e deposito na minha conta. E aí vai ter um prazo para entrar na conta. O cheque descontado, eu tenho que ir no caixa, não pode ser o eletrônico, tem que ser o caixa físico, do banco. Na verdade, da agência do banco onde o correntista, onde o emissor, né, o emitente do cheque, tem a conta. Então, o que é isso? Se eu tenho conta, por exemplo, e eu tenho, né, no Santander Dandaló, por exemplo, e eu passei um cheque e a pessoa quiser descontar, ela tem que ir lá na agência Dandaló. Não pode ir em qualquer outra agência.
Alguns bancos, de vez em quando, até fazem, dependendo de uma graça, assim, mas a regra é essa, tá? O depósito, não. Eu posso ir em qualquer agência do Santander que eu tenha conta, né? Não que eu tenha conta, eu tenho conta no Santander. Eu posso ir em qualquer agência do Santander e faço o depósito ali, né? A vantagem do desconto é que o dinheiro vai para sua mão, se ele existir, imediatamente. Você não vai esperar, você não tem prazo. É agora, dinheiro na mão, né? Então, primeira diferençazinha aqui, né, dos dois. O cheque ele ainda pode ser cruzado ou não. E nós vamos ver certinho semana que vem como que cruza, tal. Mas qual que é a diferença? O cheque cruzado, ele só pode ser depositado. Ele não pode ser descontado, tá? E ele ainda pode ser portador ou nominal. O que é portador, gente? É a pessoa que estiver com o cheque. No nominal, é informado quem é que pode receber o cheque. Então, no nominal, eu coloco o nome para quem que eu dei o cheque. No portador, não. Qualquer um. O portador ele tem uma limitação. Somente cheques até R$ 100. Acima disso, ele tem que ser nominal. Ah, Marcelo, mas uma vez eu passei um cheque de R$ 500 e eu não coloquei nome da pessoa. Mas essa pessoa, quando foi apresentar ele no banco, teve que preencher isso. Então, ele se torna nominal, tá? Então, outra diferençazinha aqui, né? Geralmente, quando a pessoa pega e coloca os dados no cheque, professor. Na verdade, o cheque, Ou não? ele tem um campo. Deixa eu mostrar rapidinho, mas eu vou deixar para a gente estudar melhor o cheque semana que vem, tá? Tá vendo aqui que eu tenho um campo escrito A? Ah, tá. Uhum. Você preenche aqui com o nome da pessoa, Tá. tá? Os dados atrás, eles servem para identificação depois do banco também, né? Para poder saber quem foi certinho. Isso é uma forma a mais. Isso é uma forma de segurança, tá, gente? Essa coisa de você ter, né, para quem esse cheque foi, é uma forma de você se proteger. Já pensou, de repente, se você teve um talão furtado? Eu não vou falar roubado, porque o roubo pressupõe que você tomou conhecimento do que estava acontecendo, né? Mas você teve um cheque, um talão furtado, ou você perdeu ele, né? O fato Eu de tô você... perguntando porque eu tive uma folha de um talão meu, ela foi clonada dentro da própria agência. Isso é uma situação complicada. Eu tive cartão clonado dentro da própria agência, com ele bloqueado e nem aberto ainda. Né? Ou seja, eu nem tinha usado o cartão. Então, difícil isso. Na semana que vem, nós vamos ver como preencher o cheque e falar sobre a devolução do cheque, né? Quando ele é devolvido. Ok, gente? Ok, prof. Até semana que vem. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. E